Boa noite. Estamos conectados? Não estamos? Estamos. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Já vou fixar o tema aqui da nossa conversa de hoje. Vamos aqui. Amamentação, mitos e verdades. Deixa eu só fixar aqui o conteúdo pra gente não ter que fazer isso depois e eu me atrapalhar inteirinha. Foi. Bom, então estamos no agosto dourado, né? Então é um mês que foi escolhido pra gente reforçar mundialmente a amamentação e a importância da amamentação. Então é um mês dedicado pra gente fazer ações para promoção, proteger e apoiar, tá? O aleitamento materno. Então eu queria chamar a Dani para dar um oi pra gente, pra esperar a Dani entrar, pra gente começar a conversar bastante. Ó, veio o oi da Dani, já vou chamá-la. Transmitir ao vivo. Vamos lá. Aí a gente já começa a conversar. Boa Oi, noite, Dani. boa noite. Tudo Tá bom meu bom? volume aí? Como é que tá? Tá, me ouvindo bem? Nosso volume é sempre alto, Dani. Então acho que tá Pois tudo é. certo, né? Então, bom, vou me apresentar. Então, meu nome é Carol, eu sou pediatra e estou chamando aqui a Dani da Amamenta, que é a consultora de amamentação, para a gente falar mais sobre o agosto dourado e o aleitamento materno. Dani, se apresente pra gente, por favor. Bom, eu sou a Dani da Amamenta, como todo mundo me conhece. Eu trabalho com amamentação já há alguns anos, quase 14 anos já, quando nem se falava muito sobre isso. Me lembro direitinho quando eu fui visitar o primeiro médico em Porto Alegre para falar sobre o amamenta. E eu cheguei e disse que eu estava abrindo a amamenta. Ele me olhou e disse: Ai, que ótimo, um banco de leite. E eu, ai, não, Não, nada a ver, não, nada a ver. não existia isso ainda. Então, cada vez que a gente fala sobre agosto dourado, sobre amamentação, sobre a Semana Mundial da Amamentação, eu me lembro direitinho de quando eu comecei a trabalhar com isso em Porto Alegre e como não se falava realmente sobre isso ainda, né? Como aumentou, Então, é vamos lá, né? importante a gente falar sobre como aumentou, né, todo esse incentivo à amamentação, depois de todos os estudos que surgiram, assim, de acompanhamento de crianças, a gente conseguir ver que investir em aleitamento materno é uma questão de saúde pública. Ponto. Né? Exatamente, Reduz doenças exatamente. infecciosas, reduz mortalidade infantil, aumenta a QI, tá? Diminui a obesidade no futuro, aumenta a capacidade cognitiva, mental, social das crianças. Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje, é tentar Aham. tudo, vocês vão ser Acho que corta. minados esse mês de conteúdos extraordinários, tenho certeza, sobre o agosto dourado e sobre o incentivo à amamentação. Leiam bastante sobre isso, porque vale a pena. E o nosso objetivo hoje é tentar falar sobre a amamentação na prática, aqui com a ajuda da Dani. A gente já fez uma live parecida com essa, que eu tinha feito um roteirinho, todo bonitinho, e a gente não conseguiu seguir, porque vocês acabaram perguntando bastante, o que é maravilhoso. Então, eu já estou com a minha caneta na mão aqui, vocês podem perguntar, que perguntas atravessam a sequência do roteiro que a gente médio combinou, né, Dani? Vamos lá. Então, e é bem isso. Então, eu vou, Dani, começar com uma mensagem final, tá? Ótimo. Uhum. Peçam ajuda, tá? Eu quero começar pelo fim e a gente vai chegar nesse fim de novo. Peçam ajuda, tá? Tem uma estatística, Dani, que mostra que 80% das mulheres têm algum problema para amamentar, tá? Na minha prática de consultório, eu acho que deve ser 98%. Né? Eu acho que é bem mais que A minha 80%, também. tá? Não acho que seja só isso, tá?
Então vamos tentar clarear a vida dessas pessoas um pouquinho, dessas mães, dessas grávidas e de quem tem interesse em saber. Dani, primeira pergunta, de mitos ou verdades da amamentação. Existe alguma coisa que possa ser feita no pré-natal? Tá? Se antigamente se falava muito em bucha para passar na pele, limão, sol, óleos, alguma coisa pode ser feita ou não no pré-natal? Pois então, antigamente, quando eu comecei a trabalhar com isso, se falava muito em preparar as mamas para amamentação, tá? E aí, o que que se faz hoje? Nada, tá? Não se prepara a mama. O que que a gente descobriu? É que quando a gente estimula demais o mamilo, tá? A gente libera bastante ocitocina. E pode não acontecer nada, mas pode. A gente pode provocar, inclusive, um parto prematuro em alguns casos. E não se tem resultado eu não posso garantir para essa mãe que eu vá melhorar alguma coisa, que eu vá resolver alguma coisa. Não, não adianta, eu não posso garantir isso. Então a gente não tem uma coisa do tipo, eu vou fazer isso, eu vou passar uma bucha, eu vou fazer tal coisa e vai melhorar isso. Porque na real, o que vai fazer com que o bebê, o que não machuque um mamilo, é uma boa pega do bebê. Então eu posso esfregar pó de ouro cravejado com diamante no peito dessa mãe no pré-parto e o bebê vem, mama mal e vai machucar. E daí tu vai me dizer, pô, mas eu gastei 3 quilos de pó de ouro nesse peito e não adiantou nada. Pois é, não adiantou nada. E ainda eu corro alguns riscos. E gastou um monte pó de de ouro ali. Isso. É. Gastou pó de ouro, né? Então não tem como dar certeza que vai ser resolvido isso, que vai ser melhorado, que vai ter um bom resultado. Não se faz mais nada, na verdade, em relação a isso, tá? A gente não, só a gente não tem essa certeza, tá? Na preparação. Então não se faz mais a preparação, tá? Eu costumo conversar assim com as mães na consulta de pré-natal, que é uma só, e eu acho que deveria ser mais, deveria ser uma no primeiro, uma no segundo e uma no terceiro trimestre, falando sobre o bebê, né? Participar mais desses 1000 dias. Na verdade, que a mama quase que se prepara sozinha, né? Isso. O mamilo muda de cor, né? Ele fica mais escuro, né? Exatamente. E o porquê que tudo isso acontece? Se for pensar, o bebê enxerga muito contraste, então a mama fica mais escura, contrasta mais com o peito. As glândulas de Montgomery secretam um cheirinho que já. Então, assim, a mama se prepara sozinha, então não precisa fazer nada, então, O né, Dani? mamilo Isso é vai um ficar mito. mais escuro, o mamilo vai ficar mais escuro. Mesmo aquela mãe que tem um mamilo mais claro que a outra, a pele é mais clara, mas ela vai ficar um pouco mais escura. Por quê? Porque o bebê automaticamente ele tende a buscar aquilo durante a mamada, tá? Tu vai colocando o bebê próximo da mãe, ele vai virando ele vai buscando aquilo. É automático isso, vai tendo um cheirinho específico, ele sente o cheiro da mãe e aquela coloração exatamente para isso, para facilitar para o bebê achar, para o bebê mamar. Mas Perfeito. não há nada que eu faça durante o período de gestação que vá fazer com que tenha menos chance de uma lesão de mamilo. Nada disso. Não existe. Tá? Perfeito. Então é isso que eu digo. Não adianta a gente fazer alguma coisa para dizer se eu passar uma bucha eu vou ter melhores resultados. Se eu passar óleo eu vou ter melhor resultado. Não, o que a gente diz hoje é assim, ó. Descobri que eu estou grávida. Tá, então não passa nem sabonete se tu não precisar passar na parte escura da mama. Sim. Não passa nada. Deixa o corpo se organizar sozinho, tá? Não existe um resultado garantido de que isso vai ser melhor, tá? Então não faça nada. É o melhor não fazer nada. O corpo se resolve. Só isso já é uma grande dica, né? De tudo que a gente vai dar de mito e verdade. Vou para nossa uma outra pergunta que eu acho que já entra naquela coisa assim de muito bem, alguém botou assim, tem que preparar a cabeça. Eu ia dizer. Tem que preparar muito a cabeça, exatamente isso. E uma coisa que eu sempre digo assim para todas as mães agora. Todo mundo escuta uma frase quando tá grávida. Aproveita dormir agora, porque depois não vai dormir mais. Gente, eu faço uma pergunta ótima para todo mundo. Quando eu atendo médica, enfermeira, gente que trabalha com plantão, ou que já fez plantão na vida, eu faço uma pergunta assim. Já fez plantão de 24 horas? Plantão de 24? A pessoa me diz, sim. Aí eu ofereço um emprego assim. Vou oferecer um emprego da seguinte forma.
Tá, eu vou te oferecer um emprego. Um plantão de 24 e eu te pago 10 mil reais por cada plantão. 10 mil reais para cada 24 horas. Aí a pessoa me olha assim, né? Eu digo, pô, 10 mil por cada 24, né? Só que na hora que tu assina, só que na hora que tu assinar o contrato, tu vai ficar 6 meses trabalhando em plantão de 24 comigo. E tu vai ganhar 1.800.000 nesses 6 meses. Tu não volta para casa. E tu pode cochilar nesse intervalo. Até hoje, em todos esses anos que eu trabalho com isso, ninguém, nenhum médico, nenhuma médica, marido da esposa, nenhuma enfermeira, ninguém aceitou esse emprego. Não que eles não quisessem ganhar os 1.800.000, mesmo que eu não ia poder pagar. Mas em todos os casos, ninguém aceitou. Por quê? Porque eles sabem que eles não vão ter capacidade cognitiva de trabalhar esses 6 meses de plantão de 24. A cabeça é fundamental mesmo. Exato. Só que todo mundo ouve essa frase quando tá grávida. E daí você vai se preparando para uma história que não é bem assim. Ela vai se preparando para se cobrar muito além. E a gente vai falar sobre isso, eu acho, né? Hoje eu vou pular, vou te puxar o gancho dessa preparação de cabeça, que a amamentação ela é muito idealizada, né? Só que a gente tem a privação de sono, que sim, ponto, vai ter. A gente tem um puerpério, a gente tem inseguranças, a gente tem muitos palpites, tá? A gente tem alterações físicas importantíssimas no corpo dessa mãe, tá? Dessa mulher. E aí as perguntas que a gente se prepara muito durante a gestação para tudo isso, né? E é fácil amamentar, Dani? Eu te pergunto, verdade ou mentira? É fácil? Pois então, assim, ó, o fácil, eu digo que se a gente confiasse, se as mães confiassem mais nelas, tá? E ignorassem tudo aquilo que elas ouvem falar, se elas confiassem naquele instinto, se elas não quisessem seguir aquele script perfeito que todo mundo decora e aquelas regras básicas que todo mundo ouve falar, seria muito mais fácil, tá? Quanto às campanhas de amamentação, eu ouvi, eu não me lembro agora se foi a Adriane Galisteu, eu não sei quem foi, eu realmente não sei, eu acho que foi ela. Acho que foi a frase mais sábia da vida dela, se foi ela. O que ela disse assim, ó, que se amamentar fosse tão fácil, não tinha tanta campanha para isso. E é verdade. Só que eu digo que as campanhas, como são feitas, elas são um desserviço de uma forma geral. Eu me lembro direitinho que eu estava descendo a Nilo Peçanha uma vez para atender uma pessoa e tinha esses outdoor ali no final da Nilo Peçanha, quase na esquina da Encol ali, tinha um outdoor gigante, assim, iluminado, e era uma mãe, acho que é Cláudia Leite, sei lá, alguém maravilhosa, assim, amamentando, linda, magra, loira. Bem dormida, sem olheira. Não, aquela criança gigante, assim, sabe? E do lado dela tinha mais ou menos, assim, acho que sem mentira, aqueles potes de Nescafé grande, assim, ó, com vários litros daqueles de leite do lado. E ela amamentando, assim, plena. E dizia, amamente e doe leite materno. E eu fiquei pensando assim, gente, se eu fosse uma mãe daquelas que tá sofrendo para conseguir amamentar um bebê e produzir leite para o seu bebê e eu passasse aqui, eu me sentia pior das piores, das piores, das piores. Sim. Porque, pô, eu tô remando para conseguir aumentar e aquela desgraçada ali tá linda, loira e quase tibetana, amamentando uma criança roliça e de perna cruzadinha de índio ainda, com aquele bando de leite em volta. Sabe? E aí a gente sai com aquelas frases E a gente sai com aquelas frases perfeitas. Temos que pegar toda a areola. Eu tenho que amamentar meu bebê porque quanto mais tempo ele fica no meu peito, melhor. Eu tenho que fazer livre demanda. Eu tenho que conseguir isso. Eu não posso dar uma fórmula. Eu tenho que não sei o quê. Eu tenho que conseguir ser melhor nisso. Eu tenho que ser uma super mãe. São frases que não vão dar certo. E é o que ela falou de novo agora. É a romantização, assim, de tudo isso, né? Como se fosse uma coisa muito fácil. E a pergunta não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é. É muito não difícil. É. Porque, por exemplo, pegar toda a areola. Bebê tem que pegar toda a areola. Cara, tem a mãe que tem areola desse tamanhinho. Exato. Sim. Mas tem mãe que tem areola desse tamanho.
E não vai pegar. E a mãe fica se cobrando por isso. Eu tenho que ter um bebê que tem que fazer a boca de peixe. Daí o bebê tá fazendo uma boca de peixe, só que a mãe tá urrando de dor e tá achando que a culpa é dela porque o bebê tá fazendo a boca de peixe perfeita. Então a pega tá certa. Não adianta a gente ter uma boca de peixe e muita dor para amamentar. Amamentar não dói. Mas me falaram que a boca de peixe tá ali. E então eu tenho que ter barriga com barriga. A criatura fica quase que equilibrando para botar o umbigo da criança com o umbigo dela. E barriga com barriga, mas tem que ser barriga com barriga. E tu tá num pós-parto, a barriga tá inchada e tu não, sabe? Não consegue tudo junto. É aquela coisa Então, que se tu fez cesárea, dói o corte. Se tu fez o parto normal, dói sentar. Então, é complicado esse início. Ele é trabalhoso, não é fácil, ponto. Né? E o bebê chora e a gente não sabe o que tá acontecendo às vezes. Será que ele comeu? Será que ele não comeu? E daí tu não sabe se a criança está sendo atendida ou não, tudo que aquilo que sabe? Então, às vezes a gente fica naquela coisa do tipo, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. A mãe se sente realmente incapaz naquele momento. E parece Verdade. que as pessoas olham quando, tipo assim, como assim? É só colocar no peito. Só que a criatura não está dormindo, ela não está conseguindo comer, ela não está conseguindo nada. E ela tem esse direito de cansar. E não é só colocar no peito, né? É muito... Não é só colocar no peito. E tem aquela né? coisa assim de... Desculpa, Dani, pode falar. Não, é exatamente isso que eu ia falar agora. Tipo, se eu colocar no peito por muito tempo, até uma pega pode estar perfeita. Só que se eu deixar um bebê 12 horas no peito, ele vai machucar aquele mamilo porque ele está mascando ali. E daí aquilo que estava perfeito, que era a pega que estava perfeita, machucou por excesso de atrito. E daí a mãe vai ter dor, e daí a dor é inimiga da produção de leite, da descida de leite, e não tem quem aguente uma sensação de dor, e aí sabe? A gente entra nessa cascata, né, negativa. da culpa, né, da cascata negativa, que é tudo que a gente não quer no início de amamentação. Exatamente. A gente quer reforço positivo. Exatamente. Né? A gente quer justamente o contrário, né? E tem uma frase que eu escuto bastante, assim, porque ou a mãe tá muito tranquila, não vai ser tranquilo. A gente tem que dar uma guiada, não é bem assim, dá uma lida sobre, né? Vamos buscar, vamos se orientar, porque nunca é tão fácil, nunca é tão fácil assim. E a frase que eu escuto bastante, tá, mas o bebê nasce sabendo mamar. O bebê nasce sabendo mamar, Dani? O bebê nasce sabendo sugar. Tem uma diferença bem grande, né? Entre uma coisa e outra. Exato. E o problema é que assim, o bebê sabe sugar. Só que a gente tem que colocar o bebê de uma forma correta para ele mamar. E aí que vem essas frases feitas. A boca de peixe, pegar toda a areola, barriga com barriga. E aí tá feito, deu. Quanto mais tempo no peito, melhor. Não é peito, quanto mais tempo no tite, melhor. Daí fechou com chave de ouro as frases perfeitas. Então, assim, só que tá perfeitamente errado, sabe? Então, assim, não precisa te preocupar. Se o bebê tiver com o nariz enfiado no peito, não tem problema. Claro que tem problema, porque o bebê, para mamar, ele tem que ter estímulo no céu da boca. Então, o teu mamilo tem que tocar o céu da boca da criança. Se eu colocar a criança e o nariz estiver socado no peito da mãe, o queixo vai estar longe. Se o queixo está longe, o mamilo está mirando na língua. Então é fato que essa criança vai sugar, porque ela sabe sugar, mas ela não vai estar conseguindo fazer uma ordenha efetiva. E possivelmente a língua pode estar um lábio super virado, um lábio de peixe. Mas essa língua possivelmente não vai estar fazendo um movimento tão correto. E na maioria das vezes, nesses casos, a mãe tem dor. E aí tu vai me dizer, mas a boca tá de peixe, então o problema sou eu, porque eu tô com dor. Sim. E ele tá fazendo a parte dele. E o problema sempre, a culpa é bem como assim, nasce uma mãe, a culpa é da mãe. Nasce uma culpa, nasce né? a culpa. Isso. Vem junto. E é importante a gente falar, né, que o bebê, o sugar pro bebê é um reflexo, né? O bebê realmente, ele sabe sugar, mas é uma coisa assim, o reflexo de sucção aparece lá pela 32ª, 34ª semana de vida, mais ou menos. Então, entre a gente... De gestação. De vida. De vida intrauterina. Na barriga da mãe. E de vida intrauterina, é isso? Tá. Então, amamentar exige treino, né? Exige determinação, resiliência e exige apoio.
né? Muito apoio. E aí é aquela coisa, amamentar depende só da mãe, Dani, ou não? Depende só de uma Ai, pessoa? não, não, não. Assim, amamentar é a mãe, é aquele momento da mãe com o bebê. Mas, assim, é visível a diferença naquelas mães que existe apoio, existe uma rede de apoio, tá? Quando a gente tem uma rede de apoio ao redor dela, que é aquela rede de apoio do tipo, que é aquela que incentiva mesmo, que sabe dar essa rede de apoio, que ampara a mãe de verdade, tá? É fato que essa mãe vai deslanchar, sabe? Agora, quando é aquela história que tu chega na casa e ela, quando tu entra para atender, ela te olha e tu vê que ela tá desabando, assim, que ela se sente sozinha naquilo, é mais difícil. Claro que é mais difícil, por quê? Porque ela precisa de uma rede de apoio. E não é uma rede de apoio para alcançar um copo d'água, para fazer um sanduíche. É uma rede de apoio para aquela hora que ela tá desabando, ela dizer: calma, que tu vai dar conta. Calma, vai dar É, certo. essa Se o bebê é a chorar, ela palavra, vai pegar. é a É a palavra que eu palavra mais gosto, assim. chave. E é, Calma, sempre a número um, né? Que a gente tem que dizer, calma, calma. né? Calma. É o que eu digo, é E, a, calma. e essa rede de apoio, assim, ela é fundamental, né? Ela é fundamental, inclusive, para o autocuidado de todo mundo, né? Dormir, sim, se vai dormir pouco, não adianta, É, tá? quando eu digo dormir, eu não digo dormir 12 horas. Eu sempre digo, as mães têm que Sim, saber que elas vão ter uma redução do sono, mas ela precisa dormir. Se ela não dormir, alguma coisa vai dar errado. Ela não vai ter capacidade de levantar da cama e saber onde fica o banheiro da casa dela quase daqui uns dias. Se ela não dormir um pouco, pelo menos, ela tem que dormir, ela tem que descansar, sabe? Ela, não adianta, tem que descansar. Descansar faz parte. E isso a rede de apoio tem que saber, tem que organizar, sabe? É aquela pessoa que vai ser o cuidador da mãe, sabe? Não interessa quem seja, ela tem que eleger esses cuidadores, porque essas pessoas passam tranquilidade para ela, sabe? E a frase da tranquilidade, tem mãe que às vezes precisa ser meio que contida, como eu digo, guiada. Tem mãe que tem que ser meio que acalmada, do tipo, não, vai dar tudo certo, não te preocupa, sabe? Esses dias eu atendi uma mãe que eu cheguei, ela dizia assim, a bebê dela hiper vestida, ela criança dormindo de muito calor, ela dizia assim, eu não consigo tirar a roupa dela nem para trocar, porque a minha mãe tá me ajudando e a minha mãe diz que ela tá sempre com frio, só que a criança tava com brotoeja já de calor, porque foi esses dias quentes que fez, e a criança com 3 peças, com 3 roupinhas, uma em cima da outra e com um soft ainda, e ela ia amamentar e a mãe vinha com várias mantinhas por cima da criança e a criança dormia. E ela dizia, mãe, mas a médica pediu para tirar um pouco. Ela, não, não, mas é que vai dar soluço. Então ela não pode, ela vai ficar com frio. Então a rede de apoio estava, na verdade, querendo impor regras e que estava agredindo ela. E ela não sim. conseguia, né? Então a rede de apoio tem que saber como agir também São, nisso, e, sabe? é aquela coisa dos palpites, né? A gente tem que drena eles, absorve os que te fazem bem e deixa embora os que não É, prestam para ti, né? É mas não é difícil, fácil super isso. É difícil, super difícil. difícil. A gente está É falando bem difícil. quase de um mundo ideal aqui, né, Dani? Não tem que a E gente. isso é a maior. Na verdade, essa frase eu uso muito, Carol, sabe? Que eu digo assim, às vezes, ontem eu atendi um casal que a mãe estava com os dois mamilos bem machucados, estava saindo do hospital, tava na famosa descida do leite, e era um mamilo bem planinho, assim, e o bebê estava brigando com o peito, e daí ela estava com muita dificuldade, assim, e eu sei que naquela hora eu consigo posicionar aquela bebê e eu consigo fazer uma desinversãozinha ali naquele mamilo, fazer aquele mamilo ficar um pouquinho mais pontudinho e eu vou fazer aquela bebê pegar e ela não vai amamentar com dor. Mas quando eu tô ali, a hora que eu for sair Sim, dali e ficar só a mãe e o marido em casa, talvez isso seja muito difícil para ela. E ela vai sentir dor, a bebê, entre aspas, vai brigar com ela vai ter muita dificuldade. Então, assim, eu sei que existem acessórios que eu posso usar nessa hora que vão ficar melhores para ela. mas ó, antes de tu falar dos acessórios, Dani, eu quero puxar isso que tu tá falando, só pra gente não perder.
Hum. das perguntas, mitos e verdades, né, que a gente estava falando, é normal ter rachadura, sangrar, doer o Não, peito? não é normal. E, Não é normal. e é muito Amamentar não dói. importante. Amamentar não dói, exatamente isso. Amamentar não pode doer. Se tá doendo, tá errado, Tá né? errado, tá De errado. novo, vem a primeira coisa que eu disse: busque ajuda. Ponto. Busca Tá ajuda. errado, Peça não ajuda. pode Tá doer. errado. Peça ajuda. Não pode doer. E, por, E aí é que tá. e, e a gente tem aquela Não. coisa cultural, né? Não, mas eu tô amamentando igual, tá sangrando, mas eu tô me mantendo firme aqui. Vou continuar amamentando. Não, não precisa, peça ajuda. Isso é uma coisa que a gente tem que estar bem aberta, assim, de ter um bom. Eu E a sempre gente. digo para as pacientes, tenham o telefone. Porque quando chega pra gente na primeira consulta, normalmente é no 7º dia de vida, que tem a primeira consulta com o recém-nascido. O peito já está destruído no 7º dia de vida, tá? Uhum. E aí entra aquela cascata, a cascata do peito que está machucado, é um bebê que não está ganhando muito peso, e aí entra aquela coisa assim na cabeça: estou matando o meu filho de fome. De E aí fome. a coisa, e aí entra naquele ciclo horrível, né? Então eu sempre digo: anotem, tenham o telefone da Dani antes já, né? Então, Tu sabe fala um que pouquinho então das rachaduras, Dani. O que a gente pode rachar fazer, o que não pode não é fazer. normal, não é pra doer, não é pra nada disso, tá? E eu acho que assim, ó, a gente tem que deixar bem claro para as mães e tem várias, eu costumo dizer que existem duas formas. Existe a forma fácil, existe a forma difícil. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Eu sempre digo, tem que ser fácil, tem que ser prático para a mãe. Não adianta eu criar uma realidade linda, maravilhosa. Eu viro minhas costas e eu vou embora e a mãe fica em casa sozinha com o marido, com alguém que vai estar ajudando. E essa pessoa vai ficar ali, meu Deus, e agora que ela foi embora eu não consigo fazer, então eu que sou incapaz. Porque se ela estava aqui e eu consegui, na hora que ela foi embora e eu não consigo, mal, o problema sou A eu. culpa é minha. A culpa é Sim. minha. De novo volta aquela culpa, então eu que sou incapaz. Então não, tem que ser uma coisa que a mãe consiga fazer, tá? Então existem várias coisas que a gente consegue usar e que dá para fazer. Então existem acessórios que a gente consegue facilitar. No caso dessa mãe, por exemplo, ela já tinha tentado o tal do intermediário, só que ela estava com um intermediário muito ruim que ela tinha usado e tinha dado super errado. E existem tipos e tipos de intermediários, tá? Assim como existem Eu, tipos e tipos de mamilo, exatamente. né? Aí, olhei o mamilo e disse, olha para ela, vamos fazer o seguinte, vamos testar um outro intermediário. E aí a gente colocou um intermediário de boa qualidade, do tamanho certo para ela, porque tem tamanho intermediário, né? Quando a gente colocou, o bebê pegou, mamou, e ela me olhava e dizia, mas eu não preciso olhar para ver, porque assim, eu acho que não tá muito certo, porque eu não tô sentindo aquela dor. Não tenho que esperar calejar. Não, se não tá te doendo, agora tá ok. E quanto tempo, não sei o quê. E eu dizia assim, palpa tua mão, vamos lá. Aí a criança mamou, saiu desmaiada. Foi muito engraçado, porque ela saiu assim, ela tinha leite assim, ó, escorrendo por toda a carinha, a coisa mais bonitinha. Bêbada de leite. Bêbada. Literalmente o coma lácteo, como eu falo. E foi uma mamada assim, ó, muito rápida. E ela me olhava, e eu olhava e disse assim, tá. Aí a pergunta que eu te faço é, tava tranquilo pra ti antes? Tava gostoso amamentar? Aí ela, tava horrível. Aí eu disse, tá, e agora? Foi ótimo. Eu disse, tá. Então, assim, quando alguém te falar sobre intermediário, tu não testou outro antes? Testei. Foi igual? Não. Tá. Então, assim, ó, eu vou te pedir cuidados de higiene com esses intermediários, que são que esse intermediário é importante, porque realmente se tu não limpar, ele vai dar problema, Sim, pode dar né? problema. Claro, né? Como tudo, né? Se a gente não tomar banho, por exemplo, a gente vai ter problema, né? Então, pedir os cuidados. Tu comparou um com o outro. Tu usou o outro antes, não estava nem conseguindo usar ele. Tu preferia amamentar sem, mesmo com muita dor e sangrando. Agora, tu usou ele, como é que foi esse? Nossa, é outra vida. Então tá, então a gente vai usar esse. E aí, assim, ó, na segunda ou na terça a gente se revê e a gente vê como é que vai ser. Aí eu falei com ela ontem de tarde, falei com ela hoje de manhã. O bebê tá mamando no peito, só no peito. Então, ok. Então, ela tá se sentindo segura, ela tá confiando nela, o bebê tá mamando cada vez melhor, sem dor. Ou seja, eu tô dando confiança para essa mãe. Se tu me perguntar assim, tá, Daniela, o ideal é a gente usar o intermediário? Eu, óbvio que não. O ideal é que essa criança mame direto no peito, eu sei disso. Só que existe uma diferença muito grande entre a gente ter um mundo real e um mundo ideal.
Então, dentro da realidade que eu tenho naquele momento, para mim o melhor é que essa mãe consiga amamentar sem dor, que ela não desista, que ela fique bem, que ela consiga colocar a bebê no peito e que isso aconteça da forma mais tranquila possível. E daqui a uns tempos eu vou sentar com ela e vou dizer, podemos tentar tirar esse intermediário. Se ela Isso, quiser, é inclusive, exatamente porque a isso. maioria não quer. Depois não quer, tem medo. Na verdade, fica com medo de tirar, porque tá tão Elas fácil. até conseguem, É. elas até conseguem, mas a maioria não quer. E daí, beleza, mas eu até disse, vamos tentar e eu vou te mostrar que consegue. A gente consegue, umas tiram, outras não tiram. Ok, beleza. Tá? E aí o bebê vai seguir, vai dar certo. E é bem isso, assim, as pessoas condenam demais. Ó, o que é o intermediário, Dani? Desculpa, acho que a gente É um tá bico falando de de... silicone. Isso. É um bico de silicone que a gente pode colocar sobre o mamilo para os bebês mamarem, ao invés de mamar direto no peito. Né? E então a gente aumenta a protrusão do mamilo, em alguns casos. Não é necessário, não é obrigatório, não é que todo mundo tenha que usar, mas em alguns casos funciona super bem, dá super certo. E se for o caso, a gente usa. E se tu for assim, eu sempre, é uma coisa que eu e a Dani, a gente conversa bastante sobre isso. É muito bom a gente ter como trocar informações, assim. Isso eu gosto bastante do Nasce, que a gente tem todo mundo que a gente consegue trocar muita informação e discutir muito as coisas. E a gente fala bastante do quanto a gente lê de desserviço de muitas páginas, de coisas da internet, de pessoas crucificando o intermediário, por exemplo. Não, o intermediário pode salvar um aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, que é o preconizado pela Exatamente. Organização Mundial da Saúde. Ele pode salvar muita mãe, mas ele precisa ser bem indicado. É só isso. Então, E a tem que ser gente o tem certo, né? intermediários e tem que ser o certo. Então, assim, voltamos naquela coisa que a gente sempre fala bastante de lista de enxoval, né? Dentro da lista de enxoval tem lá o intermediário, que é esse biquinho de silicone, assim, pra gente colocar. Então, mas qual que é? Tem o de 1,7 milímetros, o de 2,3 milímetros? Eu não sei. Depende da tua mama. Depende como é a tua mama, né? Então, é uma coisa que, calma, espera precisar. A gente briga. Tem em Porto Alegre, né? Pelo menos, tem farmácia. Dentro uma quadra tem 3 farmácias. É só comprar, tudo certo. Né? Fácil. Alguém pode fazer confusão de bicos. Isso, é confusão de bicos com intermediário. Alguma coisa para falar sobre isso, Dani? Buenas, assim, ó. Quando o bebê tem que mamar corretamente com o intermediário para ele tirar leite, tá? O que acontece muitas vezes é que alguns bebês, com o passar do tempo, eles descobrem que eles conseguem roubar um pouquinho no intermediário, porque a gente não tem que colocar o bebê para mamar corretamente. Não adianta eu colocar o intermediário e dizer assim, coloca o intermediário e coloca de qualquer jeito o bebê aí que ele vai pegar. Não é isso. O bebê tem que ser bem colocado para mamar e ele tem que mamar de uma forma correta. Se o bebê não usar bem a língua, se não fizer a sucção correta, ele vai te machucar do mesmo jeito. O intermediário até pode te proteger um pouquinho, porque vai ter entre aspas, uma capinha protetora, mas ele não vai garantir que esse bebê faça uma boa sucção se ele não for bem colocado, se não for bem posicionado. Né? Então, mesmo com o intermediário, a gente tem que posicionar bem o bebê. Então, muitas vezes as pessoas colocam o intermediário e o bebê fica no peito. E daí tu pensa, tá mamando, tá garantido, tá resolvido. E o bebê não tá mamando efetivamente, ele tá ao seio. Ponto. E daí continua machucando, né? Então, pode fazer uma certa confusão, porque na verdade ele não tá efetivamente mamando, tá? Então, colocar um intermediário e fazer a mamada acontecer de uma forma certa. Tá? Tanto que quando tu coloca o intermediário certo, o mamilo dessa mãe, mesmo que ele seja curtinho, ele enche o intermediário e ele vai até a ponta do intermediário, ele fica bem grande. Acaba a mamada, quando tu tira, às vezes ele tá um pouco mais pontudo, até tu diz, mas esse mamilo não é meu. É teu, ele ficou um pouquinho mais pontudinho mesmo, né? Então, porque o bebê traciona ali, ele vai tracionando ao longo da mamada.
Então, se a gente coloca para mamar corretamente, a tendência é ele não confundir. O que acontece também muitas vezes é que se o mamilo for bem curtinho e o bebê tiver essa facilidade, que é a protrusão do mamilo, porque realmente os mamilos mais protrusos são mais fáceis do bebê, tá? Então, O que é um mamilo protruso, Dani? É aquele mamilo bem pontudo, que é um mamilo, eu digo que é como se ele fosse uma coisa mais ou menos assim, isso aqui, um bicão. Um bicão. E daí a gente não confunde o bicão com o mamilo largo, ele é pontudo, né? O largo, às vezes, ele nem é tão fácil para o bebê. Às vezes a gente tem um mamilo super largo que o bebê tem mais dificuldade em pegar, porque ele tem que pegar muito além do mamilo. E se eu tenho um mamilo muito largo, o bebê tem a boquinha pequena, para ele pegar muito além do mamilo também é mais difícil. Tá? Mas tá, o bebê tá com mais facilidade por um bicão, que já tá fácil ali, e o meu bico original, ele é um pouquinho mais curtinho. E se eu acostumo, o bebê, entre aspas, acostumou com aquela facilidade, pode exigir um pouco mais dele, eu não cobro isso durante as mamadas, aí ele tá acostumado com aquela facilidade ali, fica um pouco mais difícil para tirar. Depende muito, tá? Tem bebê que a gente consegue tirar o intermediário tranquilamente. Tem bebê que às vezes é um pouco mais difícil. E daí é aquela história que eu digo assim, depende do grau de dificuldades. Eu tenho um bebê que tem um freio da língua um pouco mais preso. Isso que eu ia falar, é um pouco mais difícil. Avaliar outras coisas na boquinha do bebê também, né? Não é só não é só a não língua, é só o mamilo. Não é só o mamilo, é ver se não tem um freinho. A gente teve um caso agora de uma mãe que ela chegou falando, eu sinto, parece que tem uma faquinha. Cortando o mamilo, cortando meu mamilo. E eu olhei a boquinha, o lábiozinho inferior, assim, tava tudo tranquilo. E o superior, que é muito mais difícil de acontecer, vinha muito. E era bem aonde pegava. É um caso que a gente teve que fazer uma frenectomia, que é cortar, né? A Paty, a nossa dentista, foi lá e pluft, fez aquele piquezinho com cautério. E na hora, botou o bebê mamar. E ela falou assim, e já não tem dor. Não Acabou dói. a faquinha. Acabou a faquinha. Exatamente. Então, assim, é legal vocês estarem cercados de uma rede de apoio de especialistas também. Não só pensando em rede de apoio familiar, mas ter um bom pediatra que vai te orientar, ter uma boa consultora de amamentação, tem um leque de coisas que podem ser feitas para a gente conseguir. É uma coisa que é melhor nos primeiros dias, que a coisa engrena e logo depois que baixa toda essa adrenalina do início, vai e dá tudo certo, né? A coisa flui de uma forma melhor. Os primeiros 15 dias são os piores dias, como eu digo. A descida do leite é uma fase que é trash. Antes de falar em descida do leite, vamos responder essa pergunta. O que é um posicionamento correto? Difícil essa pergunta. Pois é. É muito importante, né? Que o bebê... na verdade, assim, o que é um posicionamento correto? Tudo que toca o céu da boca do bebê, até uns 30 dias de vida do bebê, tudo que tocou o céu da boca, ele tende a sugar. Então, sempre que eu quero colocar o bebê para mamar, eu tenho que me lembrar disso. Eu sempre digo assim, se teu mamilo for no joelho, eu vou ter que colocar essa criança de uma forma que o teu mamilo tenda a tocar o céu da boca dessa criança. Então é mais difícil se ele for perto do joelho, o teu peito. Mas ok, a gente vai ter que dar um jeito. Não sei como, nunca tive um peito no joelho de alguém, mas em todos os casos, se aparecer, vamos ter que dar um jeito, né? Então, a frase barriga com barriga eu questiono exatamente por isso, porque a gente tem peitos e peitos. Tem um peito que, se tu for ver, ele é mais lateralizado. Então é importante que essa criança, se eu mirar exatamente a barriga com a barriga, eu nunca vou acertar. E aí os cuidados da posição é que normalmente a mãe que vai pegar a criança para botar para mamar, ela faz isso com o peito, ela levanta o peito. Aí eu levantei, acertei a criança. Só que eu levanto. Aí quando eu levanto e posicionei, a criança pegou, eu solto. Quando eu soltei, despegou. Na verdade, a criança não despegou. A criança continua agarrada ali, só que o teu mamilo fica tracionando para cima. Cara, isso vai doer muito, muito. Vai machucar muito, vai te doer muito. Por quê? Porque tu levantou isso aqui no mínimo. E quando tu soltou, isso aqui baixou. E a criança continua ali. Então, não mexe no peito. O peito tá aqui, a criança é colocada em frente ao peito. Então, a posição correta para mim é a mãe tem que estar mais reclinada, mais para trás. Por quê? Porque a gravidade é a única coisa que todo mundo respeita. E se eu colocar a mãe mais para frente,
o bebê tende a ficar puxando o mamilo para frente. Se eu colocar a mãe mais reclinada, eu digo que o bebê literalmente cai de boca nessa criança, nesse peito. Porque ele cai para cima do peito. Então é muito mais fácil um bebê cair de boca num peito se a mãe estiver reclinada. Então reclinou a mãe, se acomodou. Eu trago o bebê para onde está o peito. E se o mamilo está aqui, eu tenho que me lembrar o seguinte: eu quero que o mamilo toque no céu da boca dessa criança. Então, se eu estimular aqui, a criança está com fome, eu fiz isso, a criança faz automaticamente vai em direção ao céu da boca. O queixo vai grudar, o nariz fica um pouco mais livre. Ok. Só que isso nunca vai acontecer se eu puxar essa criança toda para cá. Então, normalmente é uma criança que está mais... Eu digo que o quadril do bebê está mais colocadinho na perna contralateral da mãe. Então, a gente deixa a criança dar uma deslizadinha, mais soltinho. O ombro da mãe está mais solto. Então é mais tranquila essa posição. E é mais leve. Normalmente as mães estão assim. Na hora que eu fiz isso, ferrou. Tá? Ferrou. Então ferrou. É sempre assim, ó, a mãe precisa estar confortável durante a amamentação. Confortável. Ela precisa Exatamente. estar e tem assim, o bom da amamentação é que dá para amamentar em qualquer lugar. Sim, é ótimo. Mas no início é mais difícil. Não dá no início. Então, no início não dá. No início tu precisa estar arrumadinha, precisa estar numa cadeira, precisa estar com os teus braços apoiados, precisa estar num ambiente mais calmo. Então, são pequenas coisas que proporcionam essa possibilidade desse aleitamento materno. E o braço apoiado que tu falou que é importante. A mãe pegou o bebê, botou o bebê aqui, por exemplo. Tô com o meu braço aqui. A almofada de amamentação que alguém perguntou aí. A almofada de amamentação nunca entra antes do bebê. Sempre depois, porque ela serve para apoiar o braço da mãe. Então, se eu tô com o bebê aqui, tá, o bebê pegou, ok. Aí depois que a criança pega, eu até vou virar meu telefone aqui, vai ficar mais fácil. Tô com meu bebê aqui. Aí a guarda da cadeira é um pouquinho mais pro lado. Aí eu faço isso aqui, ó. Pronto, tirei a criança do lugar. Sim. Tá. Acabei de tirar a criança do lugar para apoiar o braço. Então, eu acabei de posicionar o bebê aqui. Tá posicionado? Tá posicionado. Aí eu pego a almofada, eu coloco a almofada sobre o meu braço para apoiar o meu braço. Então, para ajudar a segurar e não fazer força com o meu braço. Tá? Perfeito. Então, a almofada ajuda? Ajuda. Bem usada, ela ajuda. Tá? E é bem isso. Teve uma outra pergunta que eu já vou responder falando sobre prótese. A gente vai falar de cirurgia daqui a pouquinho. Só quero puxar uma coisa antes, Dani, que tu comentou, que é para falando sobre a descida do leite, né? Que é a pojadura. Tu deu uma dica uma vez para mim que foi fantástica, minhas pacientes adoram, que é o que fazer para aliviar a sensação do teu peito simplesmente triplicar de tamanho da noite pro dia. Tá. Ali. Os melão transgênico. O famosa, o melão transgênico. É isso. Assim, primeira coisa é que assim, calma, de novo, né? Tu nunca vai aliviar a sensação de melão transgênico se tu não ficar tranquila, tá? E assim, são 2, 3 dias que tu não vai ficar com o peito murcho, tu vai ficar com o peito aliviado, tá? Então é bem importante que o teu bebê venha mamar e tu sinta assim, aliviou. A mãe passa a mão assim na lateral do peito e diz, que alívio, né? Aliviei. Ótimo. Eu sempre digo assim, a primeira coisa é calma, tá? Uma outra coisa que eu coloquei agora na minha lista é o shake, que eu não fazia, que eu não orientava antes, mas que eu botava não botava na minha lista, mas agora comecei a botar. Pra botar pra mamar, dá uma balançadinha na mama antes, que é o famoso shake. Dá uma balançada. Eu fiquei pensando, mas que shake? É shake mesmo o nome. Shake para os pacientes tomarem. Shake. Mais ou menos. Não, é um shake, é o nome. Dá uma balançada no peito que tu vai oferecer pro bebê. Dá uma balançada mesmo. E o alívio, o bebê vem e faz esse alívio. Ele vai aliviar a tua mama, tá?
É importante que a gente sinta que a mama como um todo ela foi aliviada durante a mamada, tá? E nessa hora eu costumo dizer assim, ó, usa o teu bebê para aliviar as duas mamas, se for possível. Porque não tem o porquê eu dizer, eu vou amamentar agora com essa e na outra com a outra. Se a criança dormir por 2 horas e meia, tu fica com as 2 horas e meia com esse peito super cheio e desconfortável, tu não vai conseguir descansar. Então a criança aliviou, o bebê aliviou um pouco o primeiro peito, vamos passar para o segundo, vamos fazer aliviar o segundo nessa mesma mamada. Acabou o alívio, a gente coloca uma compressa fria. A melhor compressa fria que já inventaram, tá? Não é aquela marca que se compra, que todo mundo compra roxinha, bonitinha, aquela coisa lá, que todo mundo bota na lista de maternidade. Não é aquilo. A melhor forma de fazer esse frio é tu pegar um absorvente de calcinha, um normal ou noturno, como tu quiser. Tu molha ele, abre, molha e bota para congelar. Acabou de amamentar, vai fazer 2 Cs assim em volta das mamas e coloca o sutiã. Um sutiã bem justo, que seria o último item, que é a compressão. E por que desse absorvente frio? Porque esse absorvente frio, ele vai manter, tá? Ele vai manter uma temperatura fria ali por uns 10, 12, no máximo 15 minutos, que é o tempo que eu preciso que faça esse frio mesmo, tá? Não vaza água por causa do gel, tu pode reutilizar os mesmos. Acabei esquecendo eles ali. Não tem problema, ele não fez mais gelo do que precisava, então não teria o efeito de fazer mais frio do que seria o indicado, tá? E Alguma passou lesão de 3 dias para pele não botar faria, fora. né? Não, ele não tem chance de queimar, a não sei que tu encharque a ponto de fazer pedras de gelo ali em cima. Por isso que eu digo, é úmido, tu umedece e bota para congelar, tá? Então não é uma pedra de gelo aquilo ali, né? Então tu bota direto na pele mesmo. Essa é uma dica valiosíssima, funciona apavorantemente bem e custa muito barato, né, Dani? É a melhor forma que tem de fazer, é a melhor forma de fazer o gelo. E dá um baita alívio para as mães. E uma outra coisa que acontece muito nessa fase é assim, ó, o bebê que estava mamando super bem, não estava me machucando, não estava acontecendo nada, estava perfeita pega. Só que desceu o meu leite, eu tô cheia de leite, e a criança começa a brigar com o meu peito de uma hora para outra. E daí pega, desliza, começa a me machucar. Gente, o peito tá cheio, ele tá pleno. E tu começa a observar, a região da areola começou a ficar toda esturricada. Aquele mamilo que antes existia, que tu tinha uma certa maleabilidade, que eu pegava ali na pele do mamilo, eu fazia isso aqui, ó. Às vezes não faz mais. Então, se tu chegar perto da areola e a areola não tiver essa condição de fazer isso com a pele ali, ó, o bebê não pega. Então, se estava acontecendo tudo bem, começou a descer o leite e tu começa a perceber que a região da areola não tem essa capacidade de fazer isso aqui, ó, essa pele soltinha aqui que eu tô pegando na minha mão, o que é importante antes de botar o bebê para fazer essa mamada? A região da areola, a gente vai lá e drena só a areola. Então, a gente drena só a areola. Não é para drenar a mama toda antes de botar o bebê. A gente conseguiu isso aqui, ó. Eu tenho pele para pegar ali na areola? Tenho. A areola tá móvel? Tem mobilidade na areola? Tem mobilidade? Legal, o bebê pega agora. Não tem mais problema daí. Tá? Beleza. Isso é. Vou passar, que a gente tá com um tempinho já, como sempre, a gente é atropelada, gosta de É falar que a gente bastante. quase não fala, né? Eu vou puxando as perguntas em ordem, assim, que uma pergunta foi sobre cirurgia, né? Sobre prótese de mama, e eu já quero vir com outra coisa, assim, junto nessa pergunta. De novo, né? A amamentar, né? Sempre vem com algumas coisas cheias de julgamentos horrorosos, né? Já vi campanhas dizendo, assim, não brasileiras nesse caso, mas traduzindo todo peito pode amamentar, sabe? Então, assim, pessoas oferecendo diploma de amamentação. Sério? Será que é assim que a gente quer? Será que é isso que a gente quer levar mesmo, sabe? Então, assim, existem cirurgias de mamas mais antigas que os caras cortavam todas as glândulas e não estavam nem aí, né? Existe hipoplasia de glândulas. Então, muitas vezes, assim como a cesárea pode ser muito bem indicada e salva vidas, uma fórmula infantil também pode salvar vidas, mas a única coisa é que ela precisa ser bem indicada. É só isso. Então, prótese, né? Prótese pode amamentar? Hoje em dia, sim, né, Dani? Pode falar um pouquinho melhor sobre isso. A prótese colocada pela areola, tá? Ela pode dar alguma complicação.
porque realmente quando a gente corta a areola, ela pode ter alguma dificuldade. Mas a prótese colocada por baixo, a única dificuldade que eu digo que a mãe tem é porque quando eu digo pra mãe assim, como é que tu sabe que tu vai trocar de uma mama para outra? Tu tem 2 pratos de comida aqui e tu é cega para dentro desses pratos de comida, tu não enxerga eles, tu não sabe quanto de comida tem ali, tu não sabe quando que acabou. Eu te dei um prato para comer, tu olha o prato. Mas tu deu um prato de comida pro teu filho e tu não sabe o que tá enxergando, tu não enxerga ali dentro. Então, como é que a gente enxerga se a gente fosse cega? A gente enxerga tocando. Então, a gente tem que aprender a tocar essa mama e entender quando que ela tá mais plena, quando que ela tá na hora de trocar de um peito para outro, quando que a gente diminui esse fluxo, isso principalmente no início das mamadas. E durante a apojadura, eu já tenho um volume prévio ali, que é o meu silicone. Então, a sensação desse melão transgênico para as mães com o silicone, muitas vezes é bem pior. Mas, tirando isso, esse silicone colocado por baixo, não tem nenhum problema. O que pode realmente a gente... As piores cirurgias em relação a podemos encontrar problemas, a pior delas em ordem de me dar problemas é a desinversão de mamilo. A gente não vê muito essa cirurgia por aí, mas eu já vi em uma paciente um mamilo que é invertido, a mãe desinversão do mamilo. Essa é a que mais a gente vê dificuldade na amamentação. Tá? A outra que é a mais... só que aí que tá, eu não gosto de taxar isso nas mães, porque a gente tem muita mãe com mamoplastia redutora que amamenta plenamente, tá? É a mamoplastia redutora. Mas, ao mesmo tempo, assim, ela tá ligada à cirurgia em si, porque dependendo da cirurgia, não vai ter problema e a mãe vai conseguir amamentar. E a grande maioria das mamoplastias redutoras, a gente tem amamentações pelo menos parciais. Essa mãe que faz uma amamentação parcial, ela vai amamentar e ela vai complementar. E aí tu me pergunta, e tu acha bom isso? E Dani, eu acho. E tá tudo bem. Claro! Né? Claro! Eu acho ótimo. A gente tem que valorizar o que essa mãe consegue e não desmerecer o que essa mãe consegue. E esse que é o problema hoje em dia. As pessoas, a mãe complementa, ela tá se esmerando um monte para fazer isso e as pessoas olham assim, tu tá complementando? Meu Deus, ela tá se esmerando, ela tá se esforçando. Eu chamo isso ótimo. de fiscal. Eu chamo isso de fiscal de peito alheio. Tá? Tem fiscal eu digo de que tem que treinar um olhar. Fiscal de peito alheio. Treina o sorriso amarelo, para não dizer, sabe? E pensa aonde que tu quer e sorri. E independente de qualquer forma, assim, a amamentação é um vínculo único que se cria, mas existem 1000 formas de criar o vínculo com o bebê. Então, se não pai não tinha vínculo, vô não tinha vínculo, exatamente. Vínculo, tia não tinha vínculo. E hoje a gente consegue ver, assim, inclusive nas redes sociais, muitas mães que não conseguiram amamentar. Ontem a gente viu bastante pelo Dia Mundial da Amamentação, fazendo translactação, dando mamadeira e dizendo assim, tá tudo bem, mostrando para muita gente que assim, por favor, tá tudo bem, seja melhor que tu pode ser. Né? Carol, eu tenho uma amiga que ela tem uma frase que eu adoro nesses casos das mães com redução de mama, que eu digo para todas. Eu digo para todas, olha só, 10% de nada é melhor, 10% de algo é melhor do que 100% de nada. Tá? Então, aproveita, curte todos os porcentos que tu conseguires, tá? Porque isso tá ótimo, aproveita. É teu, ninguém vai te tirar. Não tem prêmio de melhor mãe do ano, não tem Oscar para melhor mãe do ano, não tem Nobel para, não tem diploma, não tem Nobel para melhor mãe do ano, entendeu? Não existe isso. Tu é a melhor mãe que teu filho pode ter. Ninguém vai ser melhor pro teu filho do que tu. Então, essa coisa, curte. A gente precisa ser muito empática e acolhedora nesses primeiros momentos, assim, nessa primeira consulta que a gente faz com o bebê, né? Nessas primeiras semanas de vida. E tu que chega a fazer até antes, às vezes, do que isso, ou depois. A gente precisa se colocar muito no lugar dessa pessoa, assim. A gente tem que ter cuidado, inclusive, com a nossa comunicação, com a forma com que a gente fala. Então, um olhar, muitas vezes, pode deixar essa mãe acabada, arrasada. Destruída, arrasada. Então, é importante a gente reforçar isso, que tá tudo bem. Tá tudo bem.
sabe? A Isso gente aí. vai fazer, é bem isso, a gente vai fazer o melhor que se pode naquele momento. E aí, Isso aí. a primeira consulta, eu sempre brinco, a primeira consulta que é dos 7 dias de vida, basicamente, eu não consigo fazer em menos de uma hora, é absolutamente impossível para mim. São 45 minutos chorando, de choro, alternando entre choro e é isso aí. Então a gente precisa ter muita empatia, acolher muito essa mãe mesmo. Vou para mais perguntas, tá? Pelo amor de Deus, senão. Power Não vamos pumping. cortar daqui a pouquinho. Power Power pumping. Ai, pumping. gente, é assim, é uma técnica agora para aumentar a produção de leite. Eu não gosto do power pumping como ele é vendido, porque, por exemplo, assim, eu teria que usar uma sequência de uso de tantos minutos de uso de descanso. Então, 10, tem vários protocolos, 10 minutos de máquina por 10 de descanso, se não me engano, ou 20 de máquina por 10 de descanso. Tu tem que totalizar 1 hora de uso de máquina, revezando máquina com descanso. A minha pergunta para essas pessoas, para esses protocolos são: se eu fizer essa 1 hora e meu bebê resolver acordar com fome, o que eu faço? E aí? E aí? E aí? Bota aonde essa criança? Eu acabei de fazer 1 hora de máquina, de protocolo de máquina. Mas não era para aumentar meu leite? Sim, mas tu acabou de usar 1 hora a máquina agora. Tu vai botar essa criança onde? Tu vai botar numa mamadeira, ou tu vai dar de colher esse leite, ou tu vai dar onde esse leite? Então, eu posso usar uma máquina para aumentar a produção de leite? Até pode, mas existem formas de usar. Então, esses protocolos fixos entram naquelas coisas muito padronizadas. E, de novo, gente, a gente não é robô, bebê não é robô, bebê é a gente em miniatura. Cada bebê vai ter suas particularidades. Eu não consigo padronizar. Bebês recém-nascidos têm que mamar minutos em cada peito, 30 minutos em mamar menos de 25 minutos em cada peito, mamou pouco. Ou se mamar assim, mamou assado. Gente, como é que tu sabe? Cada bebê é um bebê. Eu não tenho como saber isso. A gente tem que ver o bebê da gente. Quantas vezes por dia vai mamar o meu bebê? Eu não sei. Vamos ver o teu bebê. Eu não tenho como saber. Eu sempre digo que Né? a melhor máquina É o bebê? é o bebê. Né? É? Então, a priori, eu digo, o bebê é o melhor para estimular o aumento de produção. Mas a gente pode usar a máquina? Pode. Sempre lembrando que a máquina dá mais gasto energético para essa mãe. Então, se essa mãe estiver muito cansada e eu colocar essa máquina, eu tenho que lembrar disso. É um exercício extra para essa mãe. E daí eu tô mais cansando, de repente, do que aumentando a produção de leite. E, Dani, a gente tem agora 2 minutos e a última vez o Instagram nos cortou Isso. no meio do tchau. Então eu É. queria que tu deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente pelo agosto dourado da amamentação mesmo. Queria que tu falasse um pouquinho assim. Olha só, assim, ó, a primeira coisa que eu digo para todas as mães, inclusive eu tô mandando fazer um neon para colocar lá no consultório agora, é exatamente dessa frase. Essa frase eu uso já há alguns anos, tá? Alguém tá pedindo o nosso nome aí. Eu sou a Dani da Eu sou Amamenta, Carol. Amamenta Porto Alegre. E, assim, a frase é: a amamentação ela tem que ser estimulada sempre e nunca julgar as mães. A gente não julga as mães, a gente estimula as mães para elas serem estimuladas ao seu máximo, para a gente conseguir o máximo que a gente consegue delas. Elas vão crescer, elas vão conseguir o máximo que elas podem. Cada uma tem o seu ritmo, cada pessoa tem o seu ritmo. A gente tem que aprender a respeitar isso durante o processo de puerpério, de amamentação. Enquanto a gente não conseguir respeitar isso, a gente quiser padronizar a amamentação, padronizar as mães, padronizar os bebês, a amamentação vai estar fadada ao insucesso sempre. E a gente vai ter taxas que vão ser sempre ruins em relação à amamentação. Porque eu não respeito a individualidade de cada mãe, a individualidade de cada bebê. Eu não me coloco no lugar daquela mãe e eu não vejo como que eu posso melhorar a vida dela. E isso é muito importante. É a gente se colocar no lugar dela e eu estimulá-la ao máximo dentro do limite dela. É a empatia, né, Dani, que a gente falou, como diria não Dalai adianta. Lama, me colocar no lugar da isca para não querer, sabe aquela coisa? É isso aí, sabe? Isso para mim é o mais importante. Vamos nos cortar. Vamos nos cortar. Carol, vamos cortar. Gente, muito obrigada, viu, por estarem assistindo muito obrigada. E a minha frase é a seguinte:
não esperem ficar horrível. Peçam ajuda. Só isso. Peçam ajuda. Tá bom? Carol, muito obrigada de novo. Adorei. Um beijo também. Beijo, Beijo, gente. Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau.